No final da aula, foi proposta uma atividade em forma de um desafio feito em equipe. E aí eu quero trazer aqui nesse vídeo a solução desse problema. Qual que é o problema? Esse daqui. Escreva um programa que imprima todos os números inteiros entre A e B, incluindo esses valores, os valores de A e de B, sendo que A pode ser maior do que B. Nesse caso, a ordem de impressão será decrescente. Então veja bem, se A for igual a 2 e B for igual a 5, eu vou imprimir 2, 3, 4, 5. Percebam que o 2 e o 5 estão incluídos na saída. Se A for igual a 8, B for igual a 1, a saída vai ser 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu estou incluindo nessa lista A, que é 8, B, que é 1. Outro exemplo, se os valores de A e B forem iguais, A igual a 2, B igual a 2. Qual é a saída? Apenas o valor 2. Eu não vou colocar nenhum outro valor além dele, nem preciso repetir, ok? Já que eles são idênticos, eu vou exibir apenas uma vez. Então separei aqui um programa em C com a estrutura básica para que a gente comece a desenvolver a nossa solução. Nessa solução eu vou estar utilizando estrutura de seleção, estrutura de repetição. No caso da estrutura de seleção, eu vou utilizar um if juntamente com o else. E no caso da estrutura de repetição, eu optei por utilizar o for. E aí a gente já aproveita e entende melhor o funcionamento da estrutura de repetição for da linguagem C. Os valores que eu preciso ler são dois. Então eu vou criar duas variáveis para definir esses valores. Vou definir a variável A e a variável B. Vou definir ainda uma terceira variável, que eu vou chamar de I, que vai ser a minha variável de controle. Controle do laço. E eu ainda vou utilizar uma quarta variável que vai definir a ordem. Essa variável ela vai assumir dois valores possíveis, -1 e 1 positivo. Quando essa variável for igual a -1, significa que a ordem estabelecida foi a ordem decrescente. Quando for mais 1, ordem crescente. Então, dependendo de A e de B, eu vou fazer uma avaliação. Com base nessa avaliação, eu vou definir se a ordem é crescente, 1, ou decrescente, -1. Então, vou começar a codificar fazendo a leitura dos dados. Preciso ler dois inteiros, o inteiro A e o inteiro B. Agora eu vou verificar se a lista exibida vai estar em ordem crescente ou decrescente. Isso vai depender de A e de B. Se a variável A for menor ou igual a B, eu posso incluir o igual nessa comparação. O que eu vou fazer? Vou definir que a variável ordem, que eu vou utilizar para fazer esse tipo de controle, o controle da ordem, vai receber o quê? Bom, A é menor que B, significa que a lista vai estar em ordem crescente. Então, a ordem recebe 1. Se não, significa que A é maior do que B, então a ordem vai ser decrescente. A ordem recebe -1. Quando eu estiver escrevendo o for, você vai entender porque que eu estou definindo essa variável ordem. Tá bom? Bom, a estrutura de repetição for da linguagem C, ela é da seguinte forma. Eu utilizo a palavra reservada for, em seguida abro, fecho parênteses e coloco dois pontos e vírgulas. Então, dessa forma, eu tenho três partes para serem definidas na estrutura de repetição for. Abre chave, fecha chave, e dentro dessas chaves eu vou colocar os comandos que irão ser executados de forma repetida. No primeiro trecho, nessa primeira parte do for, é onde eu vou definir a inicialização da variável de controle. A variável de controle que eu vou estar utilizando é a variável I, e ela vai iniciar de onde? Ela vai iniciar do primeiro valor lido, no caso, o valor A. Aqui na segunda parte eu vou definir a condição de parada. Quando é que eu quero que esse laço de repetição seja encerrado?
quando eu atingir a última posição da lista. Então, em um momento, o i vai ser igual a A. Se a ordem definida for crescente, no segundo momento, i vai ser igual a mais 1, em seguida a mais 2 e assim por diante, até alcançar b. Se a ordem for decrescente, em um primeiro momento, i vai ser igual a A, em seguida, i vai ser igual a A menos 1, A menos 2 e assim por diante até alcançar b. Okay? Então, qual a configuração que eu preciso colocar aqui na parte de comparação? Eu vou colocar i menor do que b. Se eu fizer isso, esse laço de repetição ele vai funcionar apenas para a ordem crescente. Se eu inverter i maior do que b, então ele vai funcionar para a ordem decrescente. Eu não quero que seja nenhuma dessas duas condições. Aliás, eu quero que obedeça as duas condições e que essas condições dependam de ordem. Então eu posso colocar aqui na realidade diferente de b. Quando i for igual a b, termina de executar o laço, ok? Termina de executar as repetições. Só que não é necessariamente b. Se eu fizer que a condição seja i diferente de b, no momento em que i for igual a b, ou seja, quando i for o último valor, esse valor não vai ser representado aqui dentro do laço. E aí eu vou precisar, ao sair do laço, exibir o valor de b. Eu não posso esquecer dele. A terceira parte é relacionada ao incremento ou decremento da variável de controle. Então, aqui costuma-se colocar i++ ou i-, dependendo da situação. Ou i recebe alguma coisa. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, de forma que a variável i, a variável de controle, seja alterada. O que é que eu vou colocar aqui nesse caso? Se eu colocar mais, o laço de repetição só vai servir para a ordem crescente, menos para a ordem decrescente. Então, essa variável ordem que eu criei aqui, ela vai ser utilizada justamente nessa posição aqui. Então, eu vou fazer que i seja atualizado da seguinte forma: i recebe i mais ordem. Se a ordem for 1, então i recebe i mais 1. Se a ordem for menos 1, então i recebe i menos 1. Não é isso? I mais menos 1 é a mesma coisa que i menos 1. Então, através de ordem, eu estou conseguindo modificar se a variável i vai ser incrementada ou se ela vai ser decrementada. Isso vai ser importante para a execução correta desse programa. Um truque que eu posso utilizar para que o b seja incluído nessa condição aqui é fazer o uso também da variável ordem. Então, eu posso dizer aqui o seguinte: enquanto i for diferente de b mais ordem. Então, se a lista for exibida em ordem crescente, enquanto i for diferente de b mais 1. Agora, se for em ordem decrescente, enquanto i for diferente de b menos 1. Quando você estiver estudando em casa, tenta fazer no papel que você vai verificar que essa comparação aqui ela vai estar funcionando e vai estar obedecendo a ordem que a gente quer que seja executada. E o que eu vou colocar dentro do laço de repetição? Simplesmente a impressão do valor da variável de controle, percent d, i. Dessa forma eu não preciso fazer mais nada. O programa vai estar exibindo de A até B em ordem crescente ou ordem decrescente, dependendo de A e de B. Se A for maior do que B, em ordem decrescente. Se A for menor do que B, ordem crescente. Se eles forem iguais, vai ser exibido uma única vez e vai encerrar a execução do programa. Salvei. Em seguida eu vou compilar. Compilou normalmente e agora eu vou pedir para executar. Executando, o programa está pedindo dois valores inteiros. Eu não posso esquecer de colocar as informações para que o usuário entenda o que é que o programa está querendo. Então, eu vou colocar aqui 0 e 10. 0 para o primeiro valor, A, 10 para o segundo valor, B. Então, quando essa comparação aqui acontecer, A é menor ou igual a B? Verdadeiro. Ordem 1, ordem crescente.
Então em seguida é exibido 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, incluindo 0, incluindo 10. Executando novamente, vou colocar agora na ordem inversa. Vou colocar 10, em seguida vou colocar 0. Agora veja bem, 10, A vai ser 10, B vai ser 0. 10 é menor ou igual a 0? Falso. Então ele vai entrar no else, ordem recebe menos 1. Dessa forma eu vou conseguir fazer com que I receba I menos 1. É equivalente ao I menos menos. Sem precisar necessariamente criar um novo trecho de código com a estrutura for para decrementar. Eu estou utilizando uma única estrutura que ela é modificada de acordo com os valores de A e B. Então vou dar Enter, ele vai mostrar aqui, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora se os valores forem iguais, 10, 10. Ele exibe simplesmente o 10. Se eu colocar valores negativos, 10 até o menos 10. Começou do 10, foi decrementando ó, até chegar ao menos 10, que é o último valor. Agora se eu inverter, colocar menos 10 até 10. Então ele vai exibir aqui, né? Menos 10, menos 9, até o valor 10, né? O último valor fornecido, ok? Tentem fazer no papel, seguindo aí as escolhas que eu fiz, e perceba o comportamento do programa utilizando o if, utilizando o else, utilizando o for. Tente modificar a estrutura desse programa utilizando um while, tá bom? Aí você vai conseguir compreender perfeitamente o funcionamento de cada estrutura de repetição da linguagem C, ok? Espero que tenha ajudado. Um abraço.